Pessoal da engenharia, tudo bem com vocês? Agradeço muito a boa vontade que vocês demonstraram durante este semestre conturbado, tá? Eu fiz questão de subir no Moodle elementos para que a gente pensasse um pouco a estruturação da sociedade, a estruturação da educação, a estruturação da cultura, ou seja, quis construir com vocês elementos para que a gente pensasse um processo dentro dessa disciplina de sociedade, cultura e educação. Então, olhando ali no Moodle, há um conceito do Pierre Bourdieu chamado capital cultural que eu procurei trabalhar com vocês dessa maneira remota, tá? Então, o conceito de capital cultural, ou seja, tudo aquilo que a gente adquire durante a vida. Então, o Bourdieu critica a estruturação da sociedade a partir do prisma de que nem todos partem da mesma condição, nem todas as pessoas têm acesso a livros, nem todas as pessoas têm acesso à arte, nem todas as pessoas têm acesso a cinema, a teatro. Então, assim, eu enquanto professor de história no ensino médio e para a graduação e para vocês sempre tentando lançar um viés histórico, um viés cultural, um viés econômico, como essas situações, como essas disciplinas, economia, antropologia, sociologia, como que elas dialogam com o meio em que a gente vive. Então, Bourdieu escreveu sobre capital cultural numa França. Bourdieu era de uma região sem tradição universitária. Então, pontual Bourdieu tinha sotaque. O Clóvis de Barros Filho foi aluno dele. Então o Bourdieu tinha um problema gigantesco por ter um sotaque carregado. É como o nosso portão, os cariocas com o S e o R puxados. Então Bourdieu tinha uma certa... sofria uma certa discriminação pelo sotaque. Então, ele resolveu pegar dessa situação de dificuldade e estudar o meio social em que ele vive. Bourdieu estudou hábitos, os circuitos de consagração social. Então, o que consagra uma pessoa? O que consagra, como eu questionei vocês em exercícios anteriores e em fóruns anteriores, o que consagra um engenheiro de alimentos? Qual é o circuito de consagração da engenharia de alimentos? Talvez não seja eu, professor Antônio Marcos, segundo Bourdieu, elogiando vocês. O que consagraria vocês enquanto engenheiros de alimentos, o pessoal do noturno da licenciatura. Então, talvez o pessoal da licenciatura, o meu aval fosse mais bem quisto dentro dos profissionais da licenciatura em Química, porque eles, no fundo, eles vão ser professores. Mas, segundo Bourdieu, o meu elogio talvez não significasse tanto quanto um elogio de um doutor em engenharia de alimentos. Então é isso que o Bourdieu quis dizer com os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância do objeto consagrado. Tá? Então pontuei com vocês Bourdieu e aí fui trabalhando elementos de cultura num primeiro instante, depois sociedade, pontuei com vocês de certa forma muito rápida, muito bosquejada, em uma tela bem esparsa, tentei trabalhar o conceito de sociedade com vocês. Então, e sociedade dentro da perspectiva do Marx, dentro da perspectiva, me desculpem, do Max Weber, sociedade a partir do Durkheim. Depois pontuei com vocês um pouco sobre o que é o Estado. Então, o Estado em Maquiavel.
Então, O Príncipe de Maquiavel é um livro essencial para vocês lerem. Não importa se o curso de vocês não é na área de humanas, Maquiavel é essencial. O Príncipe é essencial, como a arte da guerra do Sun Tzu também é essencial, apesar de não estar ligado diretamente com a vossa área de formação. Então, o estado para o Maquiavel é o estado onde o príncipe faz tudo o que for necessário para se manter no poder. Então, a ética maquiavélica, a ética do Maquiavel, não usar esse adjetivo maquiavélico, porque dá a impressão que Maquiavel é mal. Maquiavel não é mal, Hobbes não é mal, Locke não é mal, Rousseau não é mal, Nietzsche não é mal. Então, o tempo histórico em que eles viveram, o tempo histórico que o Marx viveu no século XIX. Marx foi um teórico que pensou não só a economia. Marx, de formação, ele era um advogado. Então, Marx pensou as imbricações, as problemáticas que o Estado, que as relações de trabalho, elas acabam desencadeando na sociedade. Então, Marx foi um teórico também do Estado. Maquiavel foi um teórico do Estado. O Príncipe de Maquiavel é um livro de teoria política, mas aplicável a qualquer condição da vida humana. Então, Maquiavel é um primeiro... Não, os gregos haviam pensado, os pensadores da Idade Média, a seu turno, pensaram um modelo de Estado, mas Maquiavel é o primeiro indivíduo, o primeiro pensador que estrutura uma condição de governo, como que as pessoas, como que o príncipe faz para se equilibrar dentro de um mundo em transformação. Lembrando que Maquiavel é um homem do Renascimento também. Tá? Como Leonardo, como Rafael, como Van Eyck, todos eles são homens do Renascimento a seu turno. Então o pensamento maquiavélico e o pensamento de Nicolau Maquiavel é o pensamento de estruturação do poder, de estruturação do Estado. O outro teórico, grande teórico iluminista, pré-iluminista, iluminista que pensou o Estado foi Thomas Hobbes. Thomas Hobbes pensou o Estado como um grande Leviatã. E o Thomas Hobbes pensou a sociedade como um conjunto de indivíduos que, para conseguir viver nessa mesma sociedade, tem que tecer, tem que amarrar acordos. Então, o pensamento hobbesiano é o pensamento onde a sociedade, o indivíduo nasce mal por natureza. Então, para o Hobbes, o indivíduo ele é mal por natureza, e ao entrar em contato com outras pessoas, ele é obrigado a se privar dos seus anseios, dos seus medos, dos seus impulsos e aceitar o contrato, porque seria o que ele chama de luta de todos contra todos. E nessa forma a sociedade teria sido extinta. Então a extinção da sociedade não aconteceu na visão hobbesiana pelo fato do Estado ter a mão forte, o Estado ser controlador. O Estado hobbesiano é um Estado que pune. Então, Hobbes é o teórico do Estado e pensou a sociedade como Jean-Jacques Rousseau, que é um filósofo, um pensador iluminista. Rousseau pensava o contrário: a sociedade corrompe o homem. O homem nasce bom. O homem russoniano é um homem bom por natureza, mas ao entrar em contato com a sociedade, ele se torna mal, ele começa a buscar seus anseios. Então, o Estado russoniano, ele é um Estado que serve ao indivíduo, não é servido pelo indivíduo, como no caso do Hobbes. Então, estruturação de sociedade a partir do pensamento de Maquiavel, a partir do pensamento de Thomas Hobbes e a partir do pensamento de Rousseau. E aí, evoluindo, eu pontuei para pensar a educação também. Então,
a educação é algo que é intrínseco à sociedade. Como poderia dizer, se eu pegar o vigiar e punir do Foucault, então o Foucault pontua a educação como um elemento que equaliza o ser humano dentro de um modelo social. Então, as escolas, para o Foucault, são muito parecidas com presídios. Inclusive, toda a porta de sala de aula nós vemos aquele vidrozinho escuro que a gente não vê nada para fora, mas quem está de fora nos vê. Então, o Foucault pensou no panóptico de Bentham, que é um local onde o indivíduo é vigiado 24 horas por dia. Hoje nós vivemos na sociedade da informação, hoje nós vivemos na sociedade da internet. Hoje nós não sabemos exatamente quando nós somos vigiados ou não, tá? Então, a internet, os sites que você busca um produto X, dali a pouco aparece 300 mil produtos correlatos àquele que você pesquisou. Ou se você não quis aquele lá, o computador fica te perguntando, entre aspas, o programa, o algoritmo, por que você não escolheu, por que você não comprou. Então, eu ouvi há tempos atrás que o Google sabe mais da gente do que nós mesmos. Ou seja, toda a palavra de busca que nós colocamos no Google acaba, de certa forma, mostrando um pouco os nossos anseios, os nossos medos, as nossas carências, se temos medo de alguma doença ou não, se buscamos uma religião ou não. Então, de certa forma, a visão do Foucault como panóptico de Bentham, onde você é observado, descambaria no magnífico 1984 do George Orwell, ou descambaria no admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, numa sociedade extremamente vigiada, ou na Revolução dos Bichos, também do Orwell. Então é interessante, ou no Cidadão Kane, do Orson Welles. Então aí a gente vai buscando uma pleiade de filmes, Inimigo do Estado, cujo protagonista é Will Smith. Então uma sociedade de controle. Então a escola ela é um espaço onde você tem disciplina, onde você tem grade curricular, onde há tempos atrás eu dei aula no estado, havia, não no meu tempo, mas eu cheguei a ouvir falar de delegado de ensino. Minha mulher trabalha em escola, existe um negócio chamado BO, Boletim de Ocorrência para Salário de Professor. Olha como é que a educação, às vezes, é um caso de polícia. Então eu fiz questão de pontuar com vocês com relação à a educação na Finlândia. Por que a Finlândia tem melhorado tanto, sendo que na década de 80, 1980, a Finlândia era desconhecida com relação à educação. Ou seja, o que eles fizeram, afinal de contas, para ter tanta qualidade com relação à educação. Então, nos vídeos que a gente viu lá, vocês observaram que professor na Finlândia é uma das profissões mais requisitadas, e não por salário, e sim por status. Ser professor na Finlândia é top, é o suprassumo da vida de um indivíduo. E eu andei pesquisando também um modelo de educação revolucionária em Portugal chamado Escola da Ponte. Na Escola da Ponte as pessoas são livres para escolher o que elas querem estudar. Então, se você for na Escola da Ponte, como o Rubem Alves foi, o Rubem Alves achou que ele foi recebido, como o Rubem Alves mesmo diz, ele foi recebido por um diretor de pouquíssimas palavras, que disse a uma menininha de mais ou menos 8 anos para apresentar a escola para o Rubem Alves. Então ele disse que naquele momento o mundo da educação que ele conhecia ruiu. Como uma menina de 8 anos pode explicar uma estrutura de ensino? E nos últimos 3 vídeos que eu subi para vocês, está falando sobre a obra
Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, que é uma obra que você tem que ler. Não dá para passar pela vida sem ler Casagrande Senzala. Apesar de todos os senãos que se tem a obra, não dá para passar sem ler Casagrande Senzala, não dá para passar sem ler Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, onde ele disseca, o Sérgio Buarque, que é um historiador, pai do Chico Buarque de Holanda, ele disseca o que é ser brasileiro. Então, se você gosta ou não do Gilberto Freire, se você gosta ou não do Raízes do Brasil, se você gosta ou não do Darcy Ribeiro e o povo brasileiro, ou você goste ou não goste, você tem que ler. Não dá para passar, não dá para entender o Brasil sem ler Casagrande Senzala, de Gilberto Freire, Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, e o povo brasileiro, do Darcy Ribeiro, e leiam Florestan Fernandes, porque Florestan Fernandes também é um exemplo do que é ser brasileiro. Ou seja, Florestan Fernandes era filho de uma lavadeira com um pai desconhecido, até os 14 ou 15 anos analfabeto, e se transformou na maior referência da sociologia brasileira, tá? Então queria agradecer muito a vocês por toda a boa vontade que vocês tiveram nesse curto semestre, nesse conturbado semestre. Muito obrigado por vocês terem me dado a chance de ser seu professor. Eu estou muito feliz e honrado pelos alunos e alunas, pelas alunas e alunas que infelizmente eu não tive condição de conhecer mais a fundo. Tenho muito orgulho de vocês. Tá? Muito obrigado por vocês terem me dado esta oportunidade e a gente se vê pela vida. Muito obrigado.